Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Sandra Bastos, estou com o projeto Descomplicando Português com Sandra Bastos. Desde o primeiro momento a gente está com foco em concursos públicos, tá bom? Então a gente vai trabalhar tópicos que são cobrados em concursos públicos, de uma maneira geral, né? Em concursos de nível médio e nível superior, tá? O foco é nível médio, mas não muda muito, vocês já devem, concurseiros já devem ter percebido que é praticamente o mesmo edital, né? Então hoje a gente vai descomplicar os gêneros textuais, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não é nada difícil. Gêneros textuais sempre existiram, mas falam deles agora e parece que surgiram de repente, mas não é verdade, tá? Eles só estão na moda, mas eles sempre existiram. Por quê? Porque são os nomes que os textos recebem na sua circulação na sociedade. Então, a gente sempre teve uma carta, a gente sempre teve uma ata de reunião, uma bula de remédio, não é mesmo? Claro que com o tempo, com as tecnologias e tudo, surgem novos gêneros textuais, como surgiu a mensagem instantânea, como surgiu o e-mail, mas sempre tivemos vários gêneros textuais, porque se assim não fosse, seria impossível a gente se comunicar com os outros, tá bom? Então a gente vai ver, isso aqui eu tirei do edital da UERJ, tá? Composição típica, suportes, função social, mas serve para qualquer concurso que peça gêneros textuais, ou seja, praticamente todos. O que são os gêneros textuais? Textos que circulam em nossa prática comunicativa, né? Que a gente utiliza para estar interagindo uns com os outros, tá? Eu falei com os outros sujeitos, ou seja, com as outras pessoas, tá? As pessoas que se comunicam, a gente chama de interlocutores. Se você não sabe disso, então anota aí. Antigamente a gente falava emissor e receptor. Ainda fala, Sandra? Fala. Mas a gente fala mais o que? De interlocutores. Por quê? Você é emissor no momento, o outro é receptor. Você está emitindo a mensagem, o outro está recebendo. Mas isso vai trocando o tempo todo durante a interação. Não é mesmo? Então, interlocutores, porque essas vozes vão se cruzando o tempo todo. A gente tem que negociar o turno de fala, né? O momento de fala. Às vezes a gente atropela o outro e assim vai, tá? Então, a gente fala mais de interlocutores hoje, em vez de falar só emissor e receptor, tá? Somos capazes de identificar diversos gêneros que fazem parte do cotidiano. Todo mundo é. Você consegue perceber o que é um bilhete, uma carta, uma bula de remédio, de acordo com a composição típica deles, porque uma bula de remédio é inconfundível, um horóscopo é inconfundível, né? O suporte também ajuda e a função social. Que função que isso tem na sociedade? Os gêneros textuais seguem um modelo. Esse modelo, gente, é justamente a composição típica, que é a forma como eles são construídos, o contexto situacional em que circulam. Então, por exemplo, bula de remédio não circula em qualquer contexto situacional. Você tem ali uma farmácia, você está comprando um remédio, você leva para casa esse remédio, então, num contexto de saúde, de tratamento de saúde, é que você tem a circulação de uma bula de remédio. Um bilhete, você pode dar deixar um bilhete em casa ou às vezes no trabalho também, mas sempre num contexto em que há uma proximidade entre as pessoas. Você não deixa um bilhete para um total desconhecido, certo? Então, de acordo com o contexto situacional que circula, a quem podemos endereçá-los, porque isso vai definir, né, para quem a gente está mandando aquele texto, que conteúdo é esperado em cada um desses gêneros, isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, no e-mail de trabalho, a gente já tem conteúdo esperado. Se a pessoa mandar um e-mail de trabalho, uma pessoa que a gente nem tem intimidade, e ela tá contando sobre o último capítulo da novela, a gente vai estranhar e muito e vai ainda dizer: fulaninho, você mandou o e-mail errado para mim. O estilo que pode ser empregado em cada um deles. Isso também é super importante, dependendo do grau de intimidade que a gente tem com a pessoa, com a situação mesmo, com o contexto situacional, né? Se a gente está mandando para um amigo, se é para um trabalho, se é por um orientador da faculdade, tudo isso vai interferir no estilo desse nosso texto,
né, em como a gente vai escrever esse texto. Ele vai seguir aquele modelo padrão, mas vai variar em estilo de acordo com a pessoa e com o contexto situacional. Vamos lá? Então, há gêneros textuais que se realizam na modalidade oral e outros na modalidade escrita. Por exemplo, um seminário, anedota, caso, canção, todos de modalidade oral, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, porque o nosso foco é concurso. Então, a gente vai focar na modalidade escrita, tá bom? Por exemplo, a gente não vai focar em romance aqui, porque isso não cai em concurso, tá? Então, conto, crônicas, artigos diversos, sim, tá bom? Charge, às vezes, também cai, é difícil, mas cai, né? Propaganda também é importante. A gente não vai focar só naquilo que cai muito, a gente vai focar no que pode cair também, tá? E aí o aluno decide, ó, eu não quero estudar isso aqui, porque no concurso que eu faço não cai, então esse aqui eu vou pular. Ele pula, tá bom? Vamos lá. São as esferas da vida social e institucional que vão determinar as formas e estratégias de produção e compreensão textuais. Sandra, o que é isso? O que eu estava falando, contexto social. Em que esfera você está trabalhando? Se é na área de saúde, se é na área de educação, entendeu? Institucional. Você está lidando com uma questão jurídica, né? Uma questão legal. Então, isso vai determinar qual gênero eu vou escolher, a forma como eu vou produzir esse texto e a estratégia que eu tenho, não só de produção, mas de compreensão. Gente, ao escrever um texto, eu preciso pensar no meu interlocutor, na pessoa que está recebendo esse texto, porque se eu escrevo e o outro não entende nada, não há comunicação. Então, não valeu a pena escrever aquele texto, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, a questão do texto a gente também chama de discurso, né? Os seus discursos são os seus textos produzidos, orais e escritos, tá? Então, essas esferas da vida social a gente chama de domínios discursivos. Sandra, por que você está colocando esses nomes difíceis? Porque a gente viu no edital da UERJ tem os nomes difíceis, a gente viu no edital da IFRJ também tá assim, e há uma tendência de se atualizar esse português para uma linguística textual e a gente vai ter de lidar com alguns conceitos, tá bom? Então, domínios discursivos é o que? A esfera da vida da gente em que temos que nos comunicar uns com os outros, ok? Vejamos, tem um ois aqui demais, tá? Vejamos alguns domínios discursivos, que eu ia colocar os domínios discursivos, mas não dá para tratar de todos, então eu escolhi alguns, tá? E exemplo de gêneros textuais que pertencem a cada um deles. Então, a gente tem um instrucional, né, que está na área principalmente de educação científica, artigos científicos, verbetes, de dicionários, de enciclopédia, monografias, dissertações, manuais, projetos, pareceres técnicos e assim por diante. Temos um contexto jornalístico, aí já vai totalmente diferente, notícias, reportagens, artigos de opinião, né, que a gente tem os editoriais, que é um posicionamento da revista, do jornal sobre determinado assunto, charges, tirinhas, palavras cruzadas também. Às vezes é difícil a pessoa pensar em palavras cruzadas como gênero textual, mas tá? Anúncios classificados, roteiros de viagem e as crônicas. Gente, as crônicas, elas ora estão no contexto mais artístico literário e ora estão num contexto mais jornalístico. Comercial, fatura, nota de compras, memorando e assim por diante. Artístico literário, olha as crônicas aí de novo, contos, crônicas, fábulas, poemas. Eu acho que artístico literário é bem fácil de a gente perceber. Publicitário, tá ligado ao quê? A vender, né? A gente não vende só produto, a gente vende conceito, a gente vende ideologia também, tá? Então tem que pensar nisso. Eu não vendo só produtos, eu vendo uma série de coisas, eu vendo uma ideia. Então temos anúncios, logomarcas, propagandas, avisos,
Na área da saúde, bulas de remédio, receitas médicas, receitas caseiras de remédio, tá? Essas receitas caseiras, receitas de remédio, né? Aquele chazinho, aquele xarope que você faz para quando tá resfriado e assim por diante, tá? Coloquei aqui também um contexto jurídico, que eu acho que vale a pena. Então, a gente tem leis, estatutos, normas, certidões. Gente, quando a gente pega uma lei, um estatuto, a gente já espera algo. Qual a composição típica? Né? Você tem o caput, aí depois você tem os artigos, você tem incisos, alíneas, não é isso? Você espera essa organização. Como nós já sabemos, todos os gêneros textuais têm um modo de organização predominante. Se você ainda não sabe, é porque você não assistiu ao vídeo sobre tipologia textual, então vai lá assistir daqui a pouco. Por isso, podemos agrupá-los de acordo com os tipos textuais, que a gente também chama de textos, sequências textuais. Lembra? Eu expliquei para vocês. A gente chama de tipos textuais, autores que chamam de sequências textuais e ainda tem autores que chamam de superestrutura e ainda tem um terceiro nome para a mesma coisa, modos de organização do texto ou modos de organização do discurso. Tudo isso está falando sobre tipologia textual. Sandra, na prova da UERJ está tipologia textual. Legal. Só que eu quero fazer um vídeo que você também possa utilizar para outros concursos, não apenas para o da UERJ. Então não me custa falar isso para você, tá ok? E sua função social típica, né? Então, a função social de narrar, de contar uma história, de caracterizar, de relatar, tá faltando aqui um azinho uma história, tá bom, gente? Então, você tem que ver qual é essa função. De acordo com essa função, a gente vai também organizar os tipos textuais, tá? Então, a gente tem gêneros textuais, eu vou estar trabalhando aqui com gêneros escritos, tá? Como eu falei para vocês. Nós temos gêneros textuais que são muito mais narrativos, né? Predominantemente narrativos, como contos, fábulas, lendas, romances, narrativas de ficção científica, crônicas, notícia e reportagem. Eu coloquei aí asterisco para notícia e reportagem, porque a gente tem notícia e reportagem que é mais narrativa, em que você vê ali o desenrolar da ação diante dos seus olhos. Durante a leitura, você vai vendo o desenrolar da ação. Tá? Mas a gente também tem notícia e reportagem mais descritiva, em que é apenas um relato, onde tudo já aconteceu e eu estou apenas relatando, né? Estou apenas contando aquilo que aconteceu, mas sem a dinamicidade, né? Das ações acontecendo. Então, esse é o relato é parado. Né? O relato ele é mais estático e a narrativa ela é viva, ela tem ação acontecendo ali durante a leitura, tá? Então a gente percebe que tem notícia que é mais para narrativa e tem notícia que é mais para o descritivo, assim como a crônica também. Nem toda crônica é narrativa, existe crônica que é totalmente argumentativa, tá? A gente vai ver isso num outro vídeo. Descritivo, que é sobre caracterizar, a função social de caracterizar, de relatar. Então, a gente tem relatos de viagem, como eu falei, notícias, reportagem, ensaio biográfico e o currículo vitae. Né? O currículo você descreve tudo que você fez, né? Suas experiências profissionais, cursos feitos e tal, né? Qualificações profissionais suas. Ok, nós temos expositivo. Gente, vamos ter cuidado aqui com expositivo, tá? Alguns vão chamar de expositivos, outros de dissertativo, tá? Então, dependendo da banca, quando eu falar dissertativo, ele vai estar falando dissertativo argumentativo. Dependendo da prova, da banca que você estiver fazendo, vai falar dissertativo como sinônimo de expositivo. Então, o que você tem que prestar atenção no contexto, tá? Se for dissertativo argumentativo, tem a sustentação de ideia, um posicionamento do autor, ok? Mas se for dissertativo expositivo, você trabalha ali os conceitos, você apresenta diferentes conceitos, saberes, informações, você expõe aquilo, você pode contrapor ideias, mas não há um posicionamento, não há defesa de tese por parte do autor. Essa é a principal diferença, ok? Então, como expositivo, a gente tem artigo científico, artigo de divulgação científica, que é um pouquinho diferente um do outro, tá? O artigo científico geralmente tem uma linguagem técnica,
né? É um artigo para circular nesse meio científico. O artigo de divulgação científica geralmente vai tratar de algum assunto científico, vai ter como bases pesquisas científicas, mas a linguagem ela vai ser mais acessível, porque é de divulgação científica, vai ser um artigo para circular nos jornais, nos meios comunicacionais para pessoas leigas conseguirem compreender, tá bom? Desculpem o barulho do passarinho. Resumos, verbetes de enciclopédia, tomada de notas, a gente coloca notas dependendo do texto, e eu coloquei reportagem também, porque tem reportagem que é mais expositiva do que narrativa ou descritiva, tá? Argumentativo, eu acho que o argumentativo é muito fácil de você perceber, porque você vai notar que a pessoa está se posicionando sobre um assunto, que ela está dando argumentos, está trabalhando com contra-argumentos também. Eu acho que é muito fácil notar. Então a gente tem artigo de opinião, carta do leitor, resenha crítica, carta argumentativa, editorial e a crônica, tá? Então a crônica, gente, ela pode ser mais narrativa, em que o autor conta uma história, ela fica até muito parecida com um conto. Ou a crônica também pode estar falando de um tema atual e o autor se posicionando totalmente sobre aquilo, levantando conceitos, trabalhando esses conceitos, dando exemplos, e aí a gente tem uma crônica argumentativa. A gente precisa ficar atento a isso, tá? O injuntivo instrucional, que é dar instruções ou prescrever ações. E aí a gente tem os manuais, receitas, regras de jogo, regulamentos e assim por diante. Aqui são as notas que eu já falei, da notícia e também da reportagem, tá? Essa explicação que eu já dei para vocês. Então vamos lá, pessoal, para composição típica, tá? Nada mais é do que o conjunto de características estruturais e linguísticas básicas de cada gênero. Então, a gente vê que a estrutura de uma carta é uma, de uma receita é outra, totalmente diferente, de uma lei também muda completamente. Então, todas as leis vão ter uma estrutura básica, uma característica estrutural básica e também características linguísticas semelhantes. A gente tem uma linguagem jurídica, não é isso? Quando a gente escreve uma receita, a gente também tem uma forma de linguagem para a receita e assim por diante. Isso ajuda a gente a perceber qual é o gênero textual em questão, tá? Então, ninguém vai confundir uma carta com uma receita. Mas eu coloco aqui, é possível que você tenha uma receita dentro de uma carta. Hoje em dia a gente não usa muita carta, poderia ter colocado e-mail aqui, né? Uma receita dentro do e-mail, mas aqui eu coloquei carta. A gente chama intergêneros, porque a gente tem um cruzamento de gêneros aqui, tá? Então você vai perceber a estrutura da carta com local, data, vocativo, mensagem inicial. Depois você vê quando começa o outro gênero, receita, quando esse gênero receita termina e você volta para o gênero carta. Isso é bem perceptível, não é nada muito difícil. Suporte. Coloquei esse textão porque a gente precisa explicar o que é suporte. Ai, Sandra, não entendo. Suporte, gente, é o meio físico ou virtual, ou seja, é o lugar em que você coloca esse texto para circular, né? Falando em palavras bem fáceis, é o lugar onde você coloca esse texto para circular. Esse é o seu suporte, tá? Então, não existe gênero textual sem suporte. Todo gênero textual para circular na sociedade precisa de um suporte, tá? Geralmente a mudança do suporte não vai interferir na composição típica do gênero textual, não vai mudar o gênero textual. Mas a gente tem alguns exemplos que isso acontece, Por exemplo, eu coloquei aqui, você manda um texto para alguém pelos correios, a gente chama de carta. Um texto muito parecido com a carta, mas que você escreve por meio eletrônico e manda para outro endereço eletrônico, ele já é um e-mail. E se você mandar esse mesmo texto pelo WhatsApp, a gente já chama de mensagem instantânea, né? Então, são gêneros muito parecidos, mas que tem algumas diferenças na sua composição típica de acordo com o suporte, mas todos com uma função social muito parecida, né? Que é de comunicar, de interagir, é uma função interpessoal, né? De interagir com outras pessoas, tá bom? Um suporte faixa, por exemplo,
pode tanto servir para um gênero textual propaganda ou também para um gênero textual homenagem, ou seja, o mesmo suporte pode servir para gêneros textuais diferentes. Isso não é difícil de perceber no nosso dia a dia, tá? Então, existem vários tipos de suporte, cada um vai atender mais ou menos as necessidades de quem quer colocar o texto em circulação. E a gente sempre levando em consideração nossa intenção, qual é a minha intenção comunicativa, o que eu desejo obter com este texto, com a divulgação deste texto, tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui do livro. Um livro impresso, ele é um suporte para o seu texto, mas ele é de alcance muito mais limitado do que um livro digital. Mas, às vezes, para o seu público, é o livro impresso que você quer. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão usando os dois suportes, né? Dessa forma, é possível perceber que a quantidade de suportes para os gêneros textuais é muito ampla. E reconhecer esse suporte e a sua função é importante para compreender a intenção sociocomunicativa daquele texto veiculado, né? Quando você pega uma homenagem e você faz essa homenagem para a pessoa no Facebook, ela tem um alcance, mas se você faz essa homenagem no outdoor, tem outro alcance, mas você precisa levar em consideração o seu interlocutor. Será que essa pessoa que está recebendo essa homenagem, ela gostaria desse texto, do nome dela aparecendo no outdoor? É um caso a se pensar. Então, todo ato de comunicação deve levar em consideração não só o que eu desejo, né, o meu objetivo, mas também como é que vai ser essa recepção pelo meu interlocutor, tá? Então, assim, podemos utilizar diferentes suportes de acordo com cada situação. Então, nós temos suportes como jornais, revistas, e aí revistas diferentes, de moda, científica, de fofocas, né? Se a gente pegar uma revista de moda, tiver um artigo científico lá, a gente fala, o quê? A gente não vai entender, o pessoal tá louco, porque aquele tipo de discurso não se encaixa numa revista de moda, né, nesse tipo de suporte. Um outdoor, um encarte, um rádio, televisão, entre muitos outros, tá? Então, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esse texto para vocês hoje, essa aulinha para vocês hoje. Espero que vocês gostem, que compartilhem. E se tiverem desejo de fazer o curso comigo, podem entrar em contato por esse número, tá? Por favor, dê um like, compartilha com seus amigos e ajuda no meu trabalho. Um grande beijo para vocês. Bye, bye.